Bom dia a todos. Jaqueline, a gente pode gravar essa palestra? Deixa eu pensar um pouco. Pode sim. Tá, joia, então. Bom dia a todos. A gente está aqui para a primeira palestra de hoje, da professora Jaqueline Siqueira. Jaqueline é professora na UFRJ, né, há algum tempo já, e toda a sua formação foi feita na Universidade Federal Fluminense. Ela é especialista em sistemas dinâmicos e ela vai falar hoje para a gente sobre teoria ergódica dos semifluxos impulsivos. Obrigado, Jaqueline. 50 minutos de palestra e depois a gente abre para perguntas. Tá bom. Obrigada, Fred. Muito obrigada pelo convite. Fico feliz de estar aqui participando. Bom, preferia estar em Juiz de Fora, que infelizmente não conheço, mas fica para uma outra oportunidade. De qualquer maneira, muito obrigada pelo convite. Então, como boa carioca, na verdade niteroense, eu já vou começando dando um migué, porque eu dei um título para minha palestra e eu já troquei o título, mas tudo bem, né? É assim que a gente funciona. Porque eu escolhi um outro tópico para falar, na verdade, porque eu fico com muita inveja das pessoas que dão palestras cheias de figuras, né? Então, o tópico que eu tinha escolhido não tinha figura nenhuma. Eu falei, bom, vou pensar num outro tópico que talvez os alunos gostem mais, com umas figuras. Então, eu dei um migué aqui, mas pelo menos a gente vai ter uma palestra com algumas figuras. Conhecendo os cariocas como eu conheço, você não me deu uma rasteira, eu li. Né? Viu? Então, a minha ideia é a seguinte: eu vou falar um pouquinho de teoria ergódica, né, que é uma sub-área de sistemas dinâmicos, que na verdade é a área na qual eu trabalho mais, mas vou passar por um exemplo, né, via um exemplo, e que é um tópico bastante recente, inclusive o resultado que eu vou falar hoje é agora desse ano, 2022, a gente acabou de submeter. Então, achei que era mais interessante falar sobre um tópico recente, mas que precisa de pouco conteúdo para entender. Então, eu espero que vocês gostem. Como objetivo, eu acho que de todo estudante, deve ser pelo menos entender o título de uma palestra. Não só para os estudantes, o meu objetivo como pesquisadora, quando eu vou numa palestra, é pelo menos sair entendendo o título. Então, a gente vai falar um pouquinho de teoria ergódica e depois dos semifluxos impulsivos, que são um exemplo de fluxos. Um semifluxo é um fluxo especial, já vou dizer o que é, né? Então, é um exemplo de fluxo com umas propriedades divertidas que a gente vai ver já já. Então, um sistema dinâmico, né, é simplesmente um sistema que evolui com o tempo de acordo com uma lei determinística, uma lei onde o presente determina o futuro. Por exemplo, o sistema solar, né, se a gente sabe a posição de um planeta agora, como a gente sabe a lei que rege o movimento dos planetas, a gente sabe qual vai ser a posição do planeta daqui a uma hora ou daqui a um dia. Ok? Então, esses exemplos matemáticos de sistemas dinâmicos. Como é que a gente modela, né, um sistema dinâmico? Pode ser uma aplicação agindo num espaço métrico, uma função, né, qualquer, um fluxo ou um semifluxo, uma equação diferencial. Todos esses modelos matemáticos são exemplos de sistemas dinâmicos. Então, a gente pode pensar que a gente pode dividir... Hoje a gente vai falar sobre fluxos, mas eu vou basear um pouquinho também em funções, então vou tratar das duas para a gente ver a diferença. Uma função, uma aplicação, a gente chama de dinâmica a tempo discreto ou dinâmica discreta. Já vou explicar por quê. Então, a gente começa com uma aplicação, né, uma função, e notem que o domínio e o contradomínio é o mesmo. Então, para um sistema dinâmico, o domínio e o contradomínio tem que ser o mesmo. Tá? E o que é a órbita de um ponto? A órbita de um ponto é simplesmente o seguinte: você tem o seu espaço, vamos fingir que o espaço é compacto, tá? Estou desenhando nosso espaço M aqui. E aí você escolhe um ponto qualquer, x. Aí você aplica a função, você tem f de x. Ok, vou aplicar a função nesse novo ponto f de x. Então, eu faria f composto com f, né? Aplicado no x. Vou fingir que eu tenho f de x. Vou escrever assim, f1 é a f, f2 é a f composta com a f. Então, se eu aplicar de novo a f nesse pontinho, eu vou obter um outro ponto, vou chamar de f2 de x, que é simplesmente f de x.
Aí agora eu tenho esse ponto, vou aplicar F nele. Então, novamente, eu tenho outro ponto que vai ser, eu vou chamar de F3 de x. Acho que vocês já entenderam, né? A gente faz a composição n vezes e chama de Fn. Então, o primeiro ponto a gente pode chamar de F0. Então, eu tenho x, F de x, F2 de x e assim sucessivamente. Vão ser vários pontinhos dentro do espaço. Nota que eu preciso que o contradomínio seja o mesmo para aplicar de novo a função, né? Para fazer a composta, eu preciso que tenha o contradomínio seja igual ao domínio. Então, a gente chama esse conjunto de todos os pontos de órbita. E o objetivo de sistemas dinâmicos é entender as órbitas. Me dá uma aplicação, me dá um ponto qualquer, eu quero entender o que acontece com essa órbita, né? O que está acontecendo? Podia ser que a gente tivesse, por exemplo, um número finito de pontos, apesar de parecer que eu tenho um número infinito. Se a gente tivesse um ponto periódico, o que é um ponto periódico, né? Eu apliquei a F e voltou para o mesmo ponto. Então, podia ser que eu tivesse, em vez de vários pontinhos, 1, 2, 3. Aí o F2 é igual ao F3, poderia ser igual ao F de x de novo. Aí você só teria 3 pontinhos nessa órbita. Né? Então, uma órbita bastante simples. Mas nosso objetivo é entender as órbitas. A gente chama de dinâmica a tempo discreto, porque o tempo seria 0, 1, 2, 3, né? É um conjunto discreto, conjunto dos naturais. Poderia olhar para o passado também, olhar as pré-imagens e pensar nos números inteiros, né? Mas vamos ficar só olhando para frente. Bom, a gente discutiu a dinâmica discreta, aí a relação com a dinâmica contínua. Aqui, o contínuo se refere ao tempo, tá? Então, por enquanto, essa dinâmica eu estou chamando de contínua, é porque o tempo é contínuo. Aqui o tempo é discreto, 0, 1, 2, 3, n. Aqui agora eu vou trabalhar com o tempo nos reais positivos, incluindo o zero. Então, eu considero um semifluxo, eu estou olhando só para os tempos positivos. Então, o t aqui é maior ou igual que zero. Quando eu considero t na reta inteira, olhando os negativos também, aí eu chamo de fluxo, né? Semi é porque eu estou olhando só para frente. A gente vai ver que, para o meu exemplo, tem que considerar semifluxo, porque não faz sentido olhar para o passado. Então, o que é um semifluxo? É uma função, né, que, quando eu fixo no zero, ela pega um ponto e leva nele mesmo, então no zero é a identidade, e eu posso andar o tempo t mais s, ou eu posso andar primeiro s e depois andar t. Então vamos pensar assim, eu tenho x, que é o meu espaço, né? E eu vou desenhar assim, aqui é o r+, aqui é o espaço x, e a órbita agora de um ponto, como é que vai ser? Vamos fingir que eu escolhi aqui a órbita. Esse era o x, desculpa, vai começar aqui, esse é o x. Em vez de ser pontinhos, ela vai ser uma linha, né? Se a gente estiver nesse espaço de dimensão 2. Mas ela vai ser contínua, não vai ter só pontinhos. As trajetórias ou as órbitas agora são linhas. Se vocês já estudaram equações diferenciais, vocês viram fluxos lá, né? Mas, de qualquer maneira, pense que para cada t que eu fixo, então esse pontinho aqui seria um φ de t qualquer, e o tempo está evoluindo, né? Mas para cada t que eu fixo, o que eu tenho, vou chamar de φt, é uma função que vai de x em x, né? Então, como para cada t fixo que eu tenho uma dinâmica discreta. Bem? Então, por favor, me interrompam e façam perguntas se precisarem, se quiserem. Então, eu considero a órbita agora desses pontos e a ideia geral, o objetivo geral, o sonho de um dinamicista é entender o comportamento de todas as órbitas de todos os sistemas dinâmicos, né? É óbvio que isso é bastante complicado, mas, bom, esse é o objetivo geral. Por quê? Porque essas aplicações modelam problemas da vida real, modelam problemas de várias áreas diferentes. Então, tem uma aplicação muito, muito forte, né? Então, seria muito interessante entender as órbitas. Mas é claro que não é trivial fazer isso, principalmente se a sua aplicação for complicada, se o seu fluxo for difícil, tiver um comportamento geométrico muito estranho. Então, o que a gente tenta fazer? Aí a teoria ergódica, ela aparece como uma maneira de, em vez de olhar todas as órbitas de todos os pontos, a gente vai selecionar alguns pontos para estudar, vai jogar fora alguns. Nem todos os pontos você tem o seu espaço, aí você gostaria de pegar x qualquer aqui no seu espaço e entender a órbita desse ponto. Ok. Talvez esse x não seja
necessário estudar, vou escolher esse X, que está aqui. Como é que a gente faz essa escolha? A gente introduz medidas, a gente pega a nossa aplicação e agora, em vez de escolher todos os pontos, a gente escolhe usando uma medida. Então, vou fazer uma pausa para falar um pouquinho de medidas, se vocês não estudaram medidas ainda. Tá, então olha só, uma medida é uma aplicação que vai... Se você estudou a medida, vou usar algumas palavras que você vai reconhecer, mas se você não estudou, não tem problema. Então, a ideia da medida é a seguinte: você tem o seu conjunto, seu espaço X ou M, né? Vou chamar de X. Tem seu espaço X, e você quer medir... Por exemplo, na reta, como é que a gente introduz uma medida muito natural? Uma medida natural na reta é a medida de Lebesgue, que é, na verdade, simplesmente medir... Você quer medir um subconjunto aberto, que seja um intervalo. Um intervalo, por exemplo. Esses são os conjuntos mais naturais, né? Subconjuntos da reta mais naturais. Qual é a medida desse conjunto? É simplesmente o comprimento desse conjunto. Então, na reta, a medida de Lebesgue, que eu vou chamar de lambda, de um intervalo AB, é simplesmente o comprimento, que é B menos A. Ok? Então, a medida de Lebesgue de intervalos finitos é o comprimento. Se a gente passar agora para o R2, no R2, em vez de pegar intervalos, eu posso pegar retângulos, quadrados. Então, a medida mais natural aqui no R2 é a medida de área. Então, na reta, eu meço comprimentos, né? E no R2 eu meço a área. No R3 eu vou olhar o volume. Então, a medida de Lebesgue é comprimento, no R2 área e no R3 volume. Tá? Se você nunca estudou medida, então vamos pensar que essas são as medidas. Na reta eu estou medindo os comprimentos dos intervalos. Vamos pensar que a gente está medindo os intervalos abertos. No R2 área e no R3 volume. Então, quando a gente estuda análise na reta, vocês lembram daquele teorema de integração? A função é integrável se ela for contínua a menos de um conjunto de medida zero. Então, por exemplo, os racionais têm medida zero. É um conjunto infinito, mas tem medida zero. Então, a nossa ideia é a seguinte: eu vou encontrar uma medida, mas essa medida ela vai ter que ter uma propriedade boa relacionada com a nossa aplicação ou o nosso fluxo, tá? Então, por enquanto, eu só estou dizendo que tem uma medida. Depois eu vou dizer qual é a propriedade que ela tem que ter. Então, eu tenho uma medida, e aí, em vez de olhar todos os pontos, eu vou jogar fora alguns. Por exemplo, se eu estudasse Lebesgue, eu não precisava estudar os pontos que são racionais, né? Vou jogar fora os racionais e vou estudar só os outros. Então, isso é muito interessante, porque já diminui o conjunto de pontos que eu tenho que estudar, né? Mas mais do que isso, mais do que jogar fora alguns pontos, a gente consegue extrair propriedades de medidas interessantes, que são as medidas invariantes. As medidas que forem interessantes com respeito à nossa dinâmica, a gente vai chamar de medida invariante. Eu vou definir já o que é. Só para fixar as ideias, uma medida, então, é uma função que pega um subconjunto. Vamos fingir que esse B é o conjunto de subconjuntos abertos do espaço X. Então, ele mede subconjuntos abertos, vou chamar de A para relacionar com aberto. Então, a medida de um aberto vai ser um número que está entre 0 e infinito. Eu vou usar medidas de probabilidade, então, em vez de colocar todos os números, eu vou colocar de 0 até 1. Então, a medida do espaço todo vai ser 1, que é o total. O espaço inteiro mede 1, é tudo. A medida do vazio tem que ser 0. Faz sentido, né? Se fosse comprimento, por exemplo, o vazio não tem comprimento nenhum. A medida do vazio tem que ser 0. E, para ser uma medida, a gente tem que ter a seguinte propriedade. Vou apagar aqui. A medida da união de conjuntos disjuntos, tem infinitos conjuntos abertos disjuntos. Então, você pegou seu espaço, dividiu em conjuntinhos abertos, todos disjuntos.
Bom, faz sentido que eu possa medir cada um deles separadamente e somar para dar a medida total. Então, a medida da união é a soma das medidas, desde que esses conjuntos sejam disjuntos, porque se tiver sobreposição, a gente vai medir 2 vezes, né? Então, para ser uma medida, tem só que ter essas duas propriedades, ok? Então, a medida de conjuntos abertos são números entre 0 e 1. O 0 é a medida do vazio e o 1 é a medida do espaço inteiro. Então, o 0 é nada e o x é 1. Mas, por exemplo, aqui na reta, a medida de Lebesgue dos racionais, a gente sabe que é 0. Então, não precisa ser vazio para o conjunto ter medida 0. Ok. Deixa eu colocar mais uma página aqui. Então, só para dar uma ideia de como que a gente extrai propriedades das medidas, antes ainda de definir o que é uma medida invariante, vou falar sobre o teorema de recorrência de Poincaré. O teorema de recorrência de Poincaré diz o seguinte: olha, nosso objetivo é entender as órbitas. Então, lembrem que as órbitas são x, f de x, a órbita de um ponto, é o conjunto x, f de x, f2 de x, é o conjunto de pontos que a gente chama de iterados de x. Eu vou aplicando a f no ponto x infinitas vezes. Então, o que pode acontecer com esse conjunto? Bom, pode ser finito, no caso que eu dei o exemplo de pontos periódicos, poderia ser até um ponto fixo. F de x é igual a x. Se f de x for igual a x, f2 de x vai ser igual a x, f3 de x vai ser igual a x. Todos os iterados são iguais, né? Então tem um ponto só. Então pode ser um ponto fixo, pode ser que essa sequência, no fim eu estou tendo uma sequência, essa sequência ela pode convergir para um outro ponto qualquer, né? Então nossa ideia é saber o que acontece com essa órbita. Tá. Aí o teorema de recorrência de Poincaré diz assim, dá uma ideia já do que acontece com as órbitas. Se a gente tiver uma medida invariante, então se μ for uma medida invariante, e eu tiver um conjunto A aberto, cuja medida seja positiva, não precisa ser 1, pode ser só um número positivo entre 0 e 1, não pode ser 0. Então, se a medida for positiva, eu posso garantir que quase todo ponto dentro do conjunto A, ele vai retornar para o conjunto A infinitas vezes. Deixa eu fazer um desenho. Então, você tem o seu espaço X, e lá dentro você tem um conjunto grande com respeito da medida, porque a medida é positiva, né? Então, tem um conjunto lá dentro, grande A, e o teorema de Poincaré diz o seguinte, olha, se esse conjunto for grande o suficiente, se a medida for positiva, então, eu não sei o que acontece com todos os pontos, mas quase todo ponto aqui dentro pode sair do conjunto, pode passear dentro de X, mas vai retornar para X infinitas vezes. Ele pode passear bastante, mas ele vai continuar retornando infinitas vezes. Então, no fim, o que acontece é que eu não sei o que acontece com essa sequência inteira, mas pelo menos existe uma subsequência infinita, né? Existe uma subsequência de tempos n, chamada de nk, tal que fnk de x sempre pertence a A. Então, já é uma informação sobre a órbita, né? E, bom, conforme nós vamos estudando teoria ergótica, a gente tem mais informações. Eu posso dizer, o teorema de Birkhoff diz qual é a frequência das visitas, porque podia ser que eu passasse muito tempo lá fora do conjunto A e retornasse depois de muito tempo, mas, na verdade, eu sei calcular exatamente a frequência, né? Então, é assim que a gente obtém informação via medida. É bastante bonito esse ponto de vista da teoria ergótica, que é introduzir uma medida e pensar de maneira probabilística a respeito dos problemas, né, mais topológicos. Bom, então vamos voltar para os nossos... Deixa eu ver se eu... Vamos voltar para o nosso problema. Então, até agora, eu dei para vocês uma ideia do que é a teoria ergótica, né? Então, em resumo, nós queremos estudar órbitas de aplicações ou órbitas de fluxos, e para fazer isso, eu vou incluir uma medida e vou estudar as órbitas usando essa medida, e vou conseguir informações a respeito das órbitas via essa medida, que vai ser uma medida importante que a gente chama de
medida invariante. Então, essa foi a primeira ideia geral de teoria ergódica. Agora, eu vou dar uma ideia geral sobre semifluxos impulsivos. Metade do título da palestra já foi, mas a gente vai discutir mais. Agora, a gente vai falar sobre semifluxos impulsivos. Então, o semifluxo impulsivo é um semifluxo, né, que tem uma propriedade de ter uma mudança abrupta. Você tem as trajetórias do seu fluxo, né, que a priori, se forem contínuas, elas são assim, não dão saltos, né? Uma trajetória de x é o φt de x, o t está variando nos reais positivos, então ela não vai ter nenhum salto. Mas aí eu introduzo uma certa mudança. Então, de repente, ela estava indo bonitinha ali e pula. Tá? Então, esse, de maneira geral, um semifluxo impulsivo é um movimento contínuo que abruptamente tem um salto. Tá. Esses semifluxos, eles têm um ramo de aplicações imensos. Por exemplo, você pode pensar que tem uma minhoquinha caminhando e, de repente, bateu numa pedra, ela dá um pulinho. Isso é um semifluxo impulsivo. Se você está modelando o crescimento populacional de uma certa espécie, e aí, de repente, naquela floresta, naquele ecossistema, é introduzido um novo predador, e aí tem um decréscimo rápido nas presas, né? Então, você tinha o crescimento populacional exponencial, né? Então, estava crescendo a população de espécimes, não sei, uns coelhinhos, e aí, de repente, veio uma matilha de lobos e pronto, tristeza, né? Os coelhinhos começaram a diminuir rapidamente. Então, isso é um semifluxo impulsivo. Por exemplo, as flutuações do mercado. Você tem um mercado, isso aqui é totalmente fictício, tá? Você finge que existe um país em algum lugar da América do Sul onde você tem um presidente que é extremamente não confiável, fictício, e, de repente, o mercado fica louco, né? Às vezes tem umas flutuações imensas. Isso também é um semifluxo impulsivo. Um modelo muito interessante que eu li recentemente é o modelo do crescimento das células cancerígenas. Você tem o crescimento das células cancerígenas, que é um semifluxo contínuo, e aí, de repente, se você introduz a quimioterapia, ele tem um decréscimo muito grande das células, né? Se funciona bem, graças a Deus. Então, é um modelo, também modela esse tipo de problema. Realmente tem um ramo de aplicações imensas. Tá. Então, nosso objetivo vai ser estudar os semifluxos impulsivos. O problema de um semifluxo impulsivo é o seguinte, tem todas essas aplicações lindas, a gente pode aplicar em quase qualquer área da ciência, economia, até mesmo na literatura parece que tem aplicações, mas o problema é que o semifluxo impulsivo, ele tem uma mudança abrupta, e mudança abrupta para a gente é uma perda de continuidade. Então, pensem lá de cálculo, que você falava, uma função é contínua, se eu posso desenhar o gráfico sem pular do papel. Então, esse pulo representa a falta de continuidade, né? Então, esse impulso vai nos dar um semifluxo que não é contínuo. Isso é difícil de trabalhar. Tá? Então, antes de a gente falar dos semifluxos impulsivos que são não contínuos, eu vou falar para vocês o que a gente sabe sobre semifluxos contínuos. E aí depois a gente vai fazer a comparação com o modelo descontínuo, que é o semifluxo impulsivo. Então, o que é um semifluxo? A gente já viu lá atrás. É uma função, né, que sai desse produto no espaço x, fixa o ponto x, no tempo zero. Então, as trajetórias no zero começam no ponto x e depois seguem, né? Agora, eu posso andar o tempo t. Andei o tempo t para chegar aqui. Aí depois andei mais s. Então, isso, na verdade, vai ser t mais s. Né? Então, o que está dizendo no segundo ponto? Eu posso andar o tempo t e depois andar s. Né? Então, na verdade, deveria ser o contrário. Pera, desculpa. Eu posso andar o tempo s e depois andar t, que aí eu vou chegar em φ de t mais s. Tá? Então, eu posso andar t mais s direto, ou eu posso andar primeiro s e depois andar um pedacinho de t. Ok. Tá. Então, nós queremos estudar as órbitas.
nem toda órbita é interessante, porque lembra o que são as órbitas. As órbitas são φt de x, para cada x, eu olho o conjunto φt de x com t maior ou igual que zero, né? Então, seria um desenhozinho assim, se o fluxo for contínuo, né? Aqui é o x, aqui é o φt de x. Ok. Então, isso que eu quero ver o que acontece. Mas, se vocês viram equações diferenciais, vocês lembram que algumas órbitas, elas podem, não sei, espiralar e convergir para um pontinho, né? Ou podem não fazer nada, podem ficar meio loucas no espaço inteiro passeando, né? Mas, às vezes, elas convergem para um pontinho. Então, essas que convergem para um pontinho, a gente chama de órbita errante. O ponto X estava aqui, aí ela foi embora e foi parar lá no outro ponto. Essas órbitas não são muito interessantes, porque elas vão morrer num certo ponto e a gente gostaria de não ter que pensar nelas, porque elas vão embora e nunca mais voltam, né? É aquele filho que saiu de casa e nunca mais vai voltar, você ignora, finge que não existe. Então, essas órbitas a gente gostaria de não estudar. Então, quais órbitas que a gente tem interesse em estudar? São as órbitas que a gente chama de órbitas não errantes. Então, um ponto não errante tem a seguinte propriedade. Vou desenhar meu espaço aqui. Para cada... Não sei porque cada vez que eu desenho um espaço eu faço um retângulo, mas vou tentar fazer uma coisa menos... Peraí. Então, eu vou desenhar um conjunto aberto. U. Então, o que é um ponto não errante? Vou fingir que esse ponto X ele é não errante se, para qualquer vizinhança U, qualquer conjuntinho aberto que contém o U, ou X, desculpa, que contém o X, então eu desenhei um aberto aqui, o U. O que vai acontecer com a órbita? Ela pode sair, então a órbita está aqui, né? Ela pode sair do conjunto, pode ir lá longe, mas ela vai retornar. Aí depois, eita, não sei por que fez isso. Tá. Então ela sai do conjunto e retorna, sai do conjunto e retorna. Ela pode... Eu não sei mais usar esse troço. Ela pode sair várias vezes, mas ela vai retornar sempre. Tá? Então, ela nunca vai embora e nunca volta. Né? O que está escrito aqui nessa interseção é que, depois de um tempo, ela pode ficar fora, mas depois de um tempo, ela sempre retorna. Então, a gente quer estudar o conjunto de pontos que são não errantes. Errantes é que eles vão errar pelo mundo e vão embora. Né? Os não errantes são que retornam perto deles várias vezes. Então, esse conjunto é o conjunto interessante para a gente. Então, vou colecionar todos os pontos não errantes e vou chamar o conjunto ômega de φ de conjunto não errante. Tá? Esse conjunto é interessante por quê? Bom, para começar, se eu começo com um conjunto compacto no meu espaço, que a minha aplicação φ está definida em x, se o semifluxo está definido em x, se o x for compacto, o não errante também é compacto. Né? E se o fluxo for contínuo, então aqui eu frisei o contínuo, porque os nossos semifluxos impulsivos não vão ser contínuos, né? Já é um spoiler. Então, se ele for contínuo, então esse conjunto ele é invariante. O que eu quero dizer com invariante? Para cada t que eu fixo, nota que o que a gente tem, o fluxo, na verdade, se eu fixar o t, eu tenho uma aplicação φ de t, que vai de x em x, né? Uma função de x em x. Então, para cada t positivo, φ de t pega o não errante e leva dentro dele. A imagem do não errante cai dentro dele. Por que isso é importante? Porque lembra que eu falei lá no começo, para estudar a dinâmica, a gente precisa que o domínio contra domínio seja o mesmo. Porque a gente quer aplicar a função várias vezes. Agora, se esse conjunto é invariante, eu posso restringir o φ de t ao não errante, porque a imagem vai cair dentro dele. Né? E aí, eu posso agora olhar só esse conjunto. Eu vou jogar fora o que está no complementar do não errante. Vou restringir a minha dinâmica para o não errante, porque a imagem vai cair dentro, de qualquer maneira, para qualquer t. Então, pronto, essa aqui está bem definida e eu posso aplicar o fluxo várias vezes, que não vai sair desse conjunto. Né? Então, essa invariância é muito importante, porque me permite restringir a dinâmica a esse conjunto, que é o conjunto que eu quero estudar, e vou jogar fora o resto dos pontos.
Já joguei fora um monte de pontos sem nem introduzir a medida ainda, né? Mas já simplifica a minha vida. Vou estudar só o conjunto não errante. Mas, de novo, isso eu posso fazer porque o fluxo é contínuo. Agora a gente vai introduzir finalmente a medida. Então, eu quero uma medida com aquelas propriedades que eu falei antes, a medida do vazio é 0, a medida do conjunto todo é 1. E essa medida tem que ter uma propriedade, ela tem que ser invariante. Agora, o que é invariante? Né? A gente usa a mesma palavra para coisas diferentes, para conjunto, para medida, mas é porque a gente não tem muita imaginação em sistemas dinâmicos. Então, o que é uma medida invariante? Você gostaria de dizer que uma medida invariante é a medida que você pega o fluxo, aplica no conjunto e a imagem do conjunto tem a mesma medida que o conjunto. Era isso que a gente gostaria de dizer. Só que, lembra que eu falei que a gente está medindo abertos? Na verdade, a gente precisa medir conjuntos mensuráveis, mas vamos ficar com os abertos por hoje. A gente só sabe medir abertos, tá? A gente só sabe medir conjuntos abertos, a gente não sabe medir qualquer conjunto. E o problema é que a imagem de um conjunto aberto nem sempre é aberta. Então, eu comecei com o conjunto A aberto, aí eu vou olhar a imagem dele, eu não sei se essa imagem é aberta, eu não sei se eu sei medir isso. Tá, então vamos olhar para a pré-imagem, porque a pré-imagem de um conjunto aberto sempre é aberta, né? Por uma função contínua, né? Uma função contínua, a pré-imagem de um aberto é aberto. Então, em vez de definir assim, a gente define com a pré-imagem só por isso, porque eu não posso garantir que eu sei medir esse conjunto, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer com uma medida invariante é a medida que dá o mesmo peso, dá o mesmo valor para o conjunto e para todas as suas imagens via o fluxo. Então, fixo T, φ de T é uma função, todas as imagens têm a mesma medida que o conjunto. Ok? Se o fluxo for contínuo e definido no espaço métrico compacto, sempre existe uma medida de probabilidade invariante. Sempre existe essa medida, né? A priori podia não existir, mas nessas condições, fluxo contínuo, espaço métrico compacto, sempre existe uma medida de probabilidade invariante. Eu não vou ter tempo para fazer a prova desse resultado, mas é muito bonito e usa análise funcional. Se vocês estudaram análise funcional, o que a gente usa aqui é que a bola na topologia fraca-estrela é compacta. Então, se o espaço métrico for compacto, o espaço de medidas de probabilidade também é compacto, com a topologia fraca-estrela e é metrizável. E aí a gente constrói uma sequência. Como é metrizável, toda sequência tem subsequência convergente. Aí esse limite vai ser a medida invariante. Então, só falando em linhas gerais, para vocês verem que sistemas dinâmicos é uma área super bonita, que a gente usa diversas ferramentas de diversas áreas diferentes. Tá? A gente tem um ponto de vista probabilístico com as medidas, mas a gente usa análise funcional para provar coisas, a gente usa geometria, topologia, né? Então, é uma área muito bonita. Estou tentando vender meu peixe e ver se eu conquisto alguns alunos na audiência para a área de sistemas dinâmicos. Tá. Então, e qual é a relação de uma medida invariante com o conjunto não errante, né? A gente acabou de falar do conjunto não errante, agora passou para a medida invariante. Bom, o suporte da medida está contido no não errante. Se eu tenho uma medida invariante, o suporte da medida está sempre contido no não errante. O que eu quero dizer? Que fora do conjunto não errante, a medida é 0. Tá? Então, a medida do complementar, vou escrever assim, a medida do complementar do conjunto não errante é 0. Ou seja, tudo bem eu restringir a minha dinâmica ao conjunto não errante, tanto do ponto de vista topológico, né, porque eu restringo e o contradomínio também é o não errante, quanto do ponto de vista agora da medida. Se eu introduzir uma medida invariante, ela não vai ver o complementar mesmo, a medida do complementar é 0. Então, posso jogar o complementar fora e estudar só o conjunto não errante. Ok. Tá, então, isso é o que a gente sabe para medidas... para fluxos contínuos em espaços métricos compactos. O problema é que nosso fluxo, como eu já falei, não vai ser contínuo, né? E aí a gente vai ver que tudo isso vai falhar. Então, para estudar teoria ergódica, a gente precisa de uma medida invariante para começar. Para começar a fazer qualquer coisa, a gente precisa de existência de medida invariante. E a gente vai ver que a vida é muito dura, né? Bom, vocês sabem que a vida é dura, né? Morando no Brasil de 2022. Mas nem tudo é impossível, dá para ver a luz no fim do túnel.
Então, primeiro vamos formalizar o que é o sistema dinâmico impulsivo. Então, o sistema dinâmico impulsivo eu começo com espaço métrico compacto, não precisa ser compacto, mas vou começar com compacto, porque a vida já está muito dura, sem compacidade vai ser impossível. Então, começo com compacto, escolho um semifluxo contínuo, então vou começar com fluxo contínuo. E aí agora que eu vou começar a brincadeira, vou colocar um conjunto compacto, onde eu vou fazer o impulso. Então, escolho um subconjunto e escolho uma função contínua para fazer o impulso. Então, essa função I que vai me dar o impulso. E eu vou supor, também não é necessário, mas só para simplificar a vida, eu vou supor que a imagem do D, que é onde está acontecendo o impulso, não intersecta o conjunto D. Tá? Então, esses 4 elementos, essa quádrupla, a gente chama de sistema dinâmico impulsivo. E como é que a gente gera, a partir desses 4 elementos, a gente vai gerar o nosso fluxo impulsivo. Deixa eu fazer um desenho. Então, vamos fingir que a gente tem, assim, um conjunto D, a gente tem o I de D, e a minha tela, esse quadrado branco, é o espaço X, tá? Então, esse quadrado branco todo é nosso espaço X. Vocês viram que eu faço vários desenhos, mas são todos horríveis, né? Mas tudo bem. Então, a gente tem o conjunto D, que é um compacto, e tem o I de D. Eu estou supondo que o I de D não intersecta o D, né? Então, o I de D vai ser a imagem, né? É uma função contínua, eu peguei um compacto, vai levar num compacto, estou fingindo que ele está aqui. Então, como é que a gente vai definir o nosso fluxo? A gente começou com um fluxo φzinho contínuo. Tá? O nosso φ é contínuo. Agora, eu vou definir um outro fluxo πc. Esse vai ser o fluxo impulsivo, que não é contínuo. Tá? Então, vamos lá. O roxo é o contínuo, o azul vai ser o descontínuo. Então, eu tenho o ponto X, aí eu estou com a trajetória do X, φ de t. De X. Estou andando no tempo t real, né? Aí, o que vai acontecer? Era a minhoquinha lá passeando. Deu de cara com a pedra. A pedra é o conjunto D. Quando a gente bater no D, a gente faz uma bolinha aberta aqui. Vou exagerar, fazer uma bola enorme. A gente faz uma bolinha aberta aqui, porque esse ponto vai estar fora da trajetória. O ponto que encontrou D vai estar fora da trajetória. O que a gente vai fazer? A gente tem a função I, que leva pontos de D em I de D. Então, esse ponto aqui, ele tem uma imagem lá. Vamos fingir que a imagem está aqui. Ok? Então, esse ponto eu vou chamar de A. Esse é o ponto, é o I de A. Então, eu ia com a minha trajetória roxa contínua, bonitinha, quieta, bati na pedra, pulei. Pulei pelo impulso, pela função I. Aí eu vou pular e vou continuar daqui. Só que olha só, como o fluxo φ é um fluxo, todo ponto tem uma trajetória. Esse ponto I de A agora, ele tinha uma trajetória pelo fluxo contínuo que passava por aqui. Não sei, fazia alguma coisa e ia. Aí eu vou continuar por essa trajetória. Se eu continuasse sempre pela trajetória do X, olha, eu ia continuar aqui e ir em frente. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei pela trajetória do X, bati no D, aí o D me dá um impulso. Pensa na minhoquinha. A minhoquinha estava indo, bateu na pedra, deu um saltinho. Né? Aí pulou, caiu aqui. Então, em vez de seguir essa trajetória, eu agora vou começar desse ponto. Então, vou começar desse ponto e vou seguir a trajetória desse ponto. Aí eu sigo a trajetória desse ponto, a minhoca estava lá de novo na vida, passeando, feliz da vida, e aí deu de cara de novo com a pedra. Voltou e deu de cara com a pedra, tá aqui. Aí o que a gente vai fazer? Bom, de novo, eu salto, vou chamar esse de A1. Então, eu salto, esse é o A2, esse pontinho daqui. Pulo para cá. Bom, a imagem podia cair aqui em cima, podia cair em qualquer lugar, mas eu vou desenhar aqui só para ficar mais fácil de desenhar. Então, vou fingir que a imagem desse pontinho pelo I é o A2. Lembra que a função I é uma função que leva o B, a função que vai de B no X, né? A imagem do I está aqui. Ok. Então, aí eu continuo. Esse ponto aqui, de novo, ele tem uma trajetória pela φ contínua que eu comecei. E aí sigo e continuo. Então, quem que é a trajetória impulsiva do ponto X? Eu vou definir a psi usando isso aqui. Eu começo com o ponto X, ando pelo fluxo até bater no D. Quando eu bato, eu pulo.
Aí eu ando pelo fluxo contínuo até bater novamente. Eita, passei direto. Aí quando eu bato, eu pulo. E assim continuo. Essa hipótese que eu incluí de D interseção com I de D ser igual ao vazio, garante que, uma vez que eu bati no D, eu vou bater infinitas vezes. Então, essa trajetória ela vai fazer infinitas vezes, tá? Então, a priori, eu não precisava colocar essa hipótese, mas é mais simples de ver que se eu bati no D, vou voltar e vou fazer infinitas vezes. Então, esse é meu fluxo. Obviamente, ele está saltando, né? Tem um salto imenso e, obviamente, ele não é contínuo. Então, o roxo, tudo que está desenhado em roxo, né, a trajetória. Ele ia continuamente, mas pulou e continuou. Tudo bem? Então, essa é a trajetória. Então, a gente vai chamar de essa trajetória roxa, né, total, é a trajetória do fluxo impulsivo. A gente vai chamar de tal 1 o primeiro tempo impulsivo. O que é o tempo impulsivo? O seu fluxo vinha passeando bonitinho, aí bateu aqui no D. Qual foi o tempo que você levou para sair do X até bater no D? Esse é o primeiro tempo impulsivo. Então, esse tempo aqui, esse ponto é o φ tal 1 de X. Né? Tal 1 é o tempo que você levou para chegar até o D. Aí você pulou. Esse ponto agora, ele vai ter um tempo até bater no D de novo. Então, a primeira vez que esse ponto agora bater no D, a gente vai chamar de tal 2. Então, o segundo tempo impulsivo. Então, os tempos impulsivos são os tempos que você demorou para bater no D. Então, bateu no D na primeira vez, esse é o primeiro tempo impulsivo. Aí o fluxo pulou, continuou andando, bateu no D de novo. Quanto tempo se levou do I de D para chegar até o D? Esse é o segundo tempo. Aí pulou para o I de D de novo. Quanto tempo se levou do I de D até o D? Esse é o terceiro tempo impulsivo e assim sucessivamente. Para definir formalmente é não trivial, mas parece difícil. Mas esqueçam esse slide e pensem simplesmente que é o tempo que você está levando para sair do D. Pulou do D para o I de D. Aí quanto tempo você leva para voltar de novo até o D? Né? Esse é o tempo impulsivo. Ok. Então, como eu falei, o que está escrito aqui é o seguinte: se o I de D não intersecta o D, então a gente intersecta infinitas vezes sempre. Caiu, bateu no D, a trajetória bateu no D uma vez, necessariamente vai voltar e bater infinitas vezes. Ok? Esse é um resultado de José Alves e Fátima de Carvalho. Um resultado do Everaldo Bonotto é que, de fato, o que a gente definiu como esse fluxo é um fluxo, porque lembra que tem que ter aquelas propriedades. No zero vale x e t mais s é a mesma coisa que andar t e depois andar s. Né? Então, essas propriedades têm que ser verificadas, mas, de fato, da maneira que a gente definiu, esse é um semifluxo de fato. Né? Ok, então vamos ver um exemplo muito simplesinho, só para fixar as ideias. Então, aqui não é compacto, tá? Mas só para fixar as ideias, um exemplo bastante simples. Então, eu tenho um espaço, que é a reta. Então, meu espaço é a reta. O espaço é a reta. Então, tá aqui a reta. E aí, o fluxo inicial contínuo era simplesmente, vou desenhar em roxo, era simplesmente pegar um ponto e o ponto é t mais x. Então, o ponto ia fluir para a direita. Tá? Ia fluir para a direita. Bem, eu preferiria fluir para a esquerda. Mas, como depois eu vou ter que fazer um semifluxo impossível, eu tive que fluir para a direita. Mas todos os pontos estão fluindo para a direita. Né? Só isso. Esse é o nosso fluxo para começar. Aí agora eu vou introduzir o impulso. Então, tem que ter um conjunto, né? E tenho que ter a função que age nesse conjunto. Então, o conjunto impulsivo é o D. Vou desenhar de novo, só para não bagunçar muito o desenho. Então, tenho a reta aqui. Meu conjunto D são os naturais. Eu vou incluir o zero nos naturais, tá? Não quero criar caso. O zero está incluído nos naturais. Se alguém se sentir ofendido porque o zero está nos naturais, finge que os naturais união com zero. Tá, pronto. Então, 0, 1, 2, 3. Beleza.
Agora, o I de N faz o quê? Então, o I pega um natural e leva em N mais 1, menos 1 sobre N mais 2. Então, o que acontecia? Se eu tivesse um ponto que era negativo, ele ia fluir para a direita, até chegar no conjunto. Esse conjunto não é conexo, né? Tem vários pedacinhos. Então, ok, ele vai bater no zero. Bateu no zero, o que acontece? Olha, 0 mais 1, 1, menos 1 sobre 2, né? Então, vai pular para o meio. Ele vai até aqui, chegou no zero, pula e cai aqui no meio. Aí ele vai continuar fluindo para a direita, porque o fluxo contínuo inicial é o que a gente faz quando não está no conjunto D. Então, flui para a direita, aí flui para a direita. Bati no conjunto D de novo, que o 1 faz parte do conjunto D. Bati aqui, eu pulo. Só que agora, quando eu pular, eu vou ficar mais pertinho do 2, porque olha só, vai dar 1 mais 1, 2, menos 1 sobre 3. Então, já tá. Não vou fazer essa conta, mas já estou mais perto do 2 do que 1 meio. Vai estar por aqui, assim, não sei. E aí pulo, né? Aí pulo de novo no 2. Fizer a conta de novo, vou estar ainda mais pertinho do 3. E assim continua sucessivamente, tá? Então, esse é o fluxo, vai sendo dado de acordo com o conjunto D. Então, começa com o fluxo contínuo, que era esse aqui, só fluir para a direita. E olha como ficou nossas trajetórias agora, né? Bastante descontínuas, né? Eles vão vindo, pula, depois pula, ok? Tá. Então, de maneira geral, o que a gente quer estudar? A gente quer o conjunto não errante e quer encontrar uma medida invariante. Esse é o objetivo da palestra. Encontrar uma medida invariante para semifluxos impulsivos. Para semifluxos contínuos, a gente sabe que tem medida invariante. A gente sabe que o não errante é o conjunto que tem a parte interessante da dinâmica e que a gente pode restringir esse conjunto, a dinâmica a esse conjunto, porque o conjunto é invariante, né? Mas o que acontece com o semifluxo impulsivo? Bom, com semifluxo impulsivo, isso já não vai acontecer mais. A gente não vai ter a invariância do conjunto não errante. Então, um exemplo que eu vou tentar fazer bastante rápido, porque meu tempo está acabando, é o seguinte: eu considero um anel com raio 1 e 2, tá? Então, eu tenho um anel aqui, esse aqui, raio 1, e esse é o raio 2. Aí eu olho para o fluxo contínuo, que é o fluxo que tem as trajetórias todas circulares anti-horárias, né? Esse está dado por essas equações aqui. Agora eu vou colocar o impulso. O impulso vai ser esse segmento aqui entre 0, o conjunto impulsivo vai ser esse segmento, com raios entre 1 e 2, esse segmentinho aqui. E o impulso faz o seguinte: troca a ordem, porque tem um negativo aqui, troca a ordem e diminui esse segmento. A imagem vai ser um segmentinho assim, menor. Então, esse ponto aqui, por exemplo, vai parar desse lado, ficou muito pequeno meu desenho, vai parar desse lado, e esse ponto vai parar aqui. Então, ele está pegando esse conjunto e mandando aqui, mas de cabeça para baixo. Então, olha o que acontece com as órbitas. A gente vai andar, vai bater aqui. Quando bater, ele vai pular, mas vai pular mais pertinho desse ponto. Aí vai andar de novo, vai pular. Tá. O que eu estava tentando convencer vocês é de que o conjunto não errante é esse semicírculo aqui. Eita. Esse semicírculo aqui embaixo. Tá? Tem que pensar um pouquinho, mas fica de exercício para vocês. Conjunto não errante é esse semicírculo laranja, incluindo esses dois pontinhos. Só que para ser invariante, quando a gente faz φ de t do conjunto, tem que cair dentro do conjunto. E olha só, se eu fluir esse ponto aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai fluir aqui para cima. Porque ele só pula quando ele cai. Aqui, esse ponto, ele flui para cima. Então, ele vai ficar fora do conjunto. Então, na verdade, esse conjunto não é invariante. E isso realmente acaba com a nossa vida. Porque não dá nem para começar a fazer teoria ergódica, estudar alguma coisa. Então, o conjunto não é invariante, não faz sentido nenhum. Esses fluxos são uma desgraça. Mas não são uma desgraça tão ruim. Por quê? Bom, esse é um exemplo de um fluxo semifluxo impulsivo, cujo conjunto não errante não é invariante. Então, não dá para garantir que sempre vai ser invariante. Mas a gente pode provar que quase sempre é invariante.
Então, para quase todo impulso, numa topologia, eu não vou falar muito sobre isso, né? Mas quase sempre é invariante. Então, é bastante típico que seja invariante. Tem muitos exemplos que não são invariantes, mas a gente não pode garantir a priori, mas a gente provou um trabalho com a Joana Torres e o Paulo Varandas, a gente provou que o conjunto não errante na topologia C1, se você não sabe o que é, ignora, ele é igual ao fecho do conjunto dos pontos periódicos. Então, isso garante que o conjunto é invariante, tá? Então, quase sempre é invariante, é tipicamente invariante. Ok. E quanto a respeito das existências de medidas invariantes, nem sempre existe medida invariante. Vou fazer um exemplo. Eu sei que eu já passei, preciso só de mais um minuto, Fred. Ok. Tá bem? Tá, então, só para terminar esse exemplo. Então, nem sempre tem medidas invariantes, né? Nem sempre tem medidas invariantes. Então, não vou... Em vez de falar do exemplo, deixa eu passar para frente. Eu calculei mal o meu tempo hoje. Nem sempre tem medidas invariantes. Isso a gente não pode garantir. Dá para construir exemplos simples que não existe nenhuma medida invariante. E aí tem esse resultado do José Alves e da Fátima de Carvalho, que é de 2014, e foi a primeira vez que começaram a estudar esses sistemas de fluxos impossíveis do ponto de vista da teoria ergódica. Lembra que no comecinho eu falei que tem várias aplicações? Então, desde o começo de 2000, já tem muitos estudos da parte topológica desses fluxos, mas da teoria ergódica não tinha nada, porque a gente não dava para garantir a existência de medidas invariantes. E aí eles provaram que existe medida invariante desde que tem essas duas hipóteses, que essa função do tempo impulsivo seja contínua e que o impulso do não errante com a parte do D seja contido no não errante menos o D. Essas condições já garantem a existência, mas são muito difíceis de checar, né? Então, o que a gente fez nesse ano foi colocar condições um pouco mais topológicas. Então, na verdade, a gente usa o resultado deles, mas a gente mostra que se eu começo com um fluxo suave, numa variedade compacta, e aí o D e o I de D forem ambos subvariedades de codimensão 1, faltou o sub ali, subvariedades de codimensão 1, e que sejam transversais, então todos os desenhos que eu fiz, elas pareciam assim, né? D e I de D. Essas aqui são subvariedades de codimensão 1 e que são transversais ao fluxo, porque eu sempre desenhei o fluxo dessa maneira, né? Então, se a gente supuser isso, a gente garante que sempre tem uma medida invariante, né? Então, esse era o que a gente queria trocar as hipóteses por hipóteses mais palpáveis. Então, vejam só, a gente falou de medidas, a gente está estudando medidas, as hipóteses são bastante topológicas, de topologia diferencial, trabalhar com variedades, né, subvariedades, transversalidade do fluxo. Então, meu objetivo com essa palestra era mostrar a interdisciplinaridade da área de sistemas dinâmicos, né? E algumas coisas que a gente pode fazer com bastante poucas informações, né? Você pode começar a estudar teoria ergódica sem ter tanta... Porque algumas áreas a gente precisa de muita bagagem, né? Para entender resultados recentes, né? Mas esse problema, por exemplo, você consegue entender com algumas poucas bagagens. E aí, um exemplo bonitinho, só para deixar uma figura que seja bonita, é o exemplo da presa e predador, esse modelo restringir para um retângulo, né, para ser compacto. Aí esse é o D e o I de D. Esse desenho não é meu, é de um aluno de mestrado que fez, né, porque eu não sei fazer desenhos tão bonitos, do Eduardo, deixa eu dar a ownership, né? Então, o campo de vetores é esse aqui, tá vendo? Coloridinho. Aqui tem um ponto onde as órbitas estão convergindo. Aqui é o D e o I de D, então o fluxo normal é o que está aparecendo. Mas aí quando a gente coloca o impulso, ele vem aqui, ele estava descendo, ele bate e pula para cá. Aí ele continua e morre aqui nesse ponto, né? Bem? Então, só para concluir, essa área de sistema de fluxos impulsivos é muito interessante, é bastante recente, tem muitas coisas para estudar. Além dos fluxos impulsivos, existem as equações diferenciais impulsivas, que, em vez de gerar fluxos, geram cociclos, então são ainda um pouco menos estudadas, porque são um pouco mais difíceis de tratar, tem menos informações na literatura, né? Mas tem vários problemas, por exemplo, o problema
da pandemia de Covid, foi tratado como uma equação diferencial impulsiva, tem um modelo aqui. Então, tem vários trabalhos nessa direção que modelaram o problema de colocar vacina, ou você tem o crescimento do vírus, né, evolução do vírus, e aí quando você injeta a vacina na população, ou aplica quarentena, tudo isso é um impulso que você está aplicando no crescimento para diminuir bruscamente a evolução do vírus, né? Então, dá para modelar os problemas de epidemias com equações diferenciais impulsivas. Bom, muito obrigada, desculpa por ter passado um pouco do tempo, era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Obrigado, Jaque. Vamos agradecer a Jaque, por favor. Vou dar meus parabéns aqui, ó, minhas palmas, viu? Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui no chat do Walter, era qual o livro que você recomenda para quem quer iniciar os estudos em teoria ergódica? Ok. Tem um livro tem um livro do colóquio, um livro antigo de colóquio, que está na página porque os livros são disponíveis do IMPA, né? Uhum. Então tem um livro que chama, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui, eu acho que é a introdução, é do Crerley Oliveira, tá? Eu acho que é a introdução à teoria ergódica. Esses livros do colóquio, eles são bem legais, né? Tá bastante. Então, o Crerley Oliveira escreveu um livro de teoria ergódica completo com Marcelo Viana. Então, é Crerley e Marcelo. Então, esse foi o embrião do livro. Mas esse, para começar, é mais interessante porque ele faz via modelos, via exemplos, como eu quis fazer hoje, né, dar alguns exemplos, e faz uma parte inicial. Então, acho que o primeiro passo é para uma primeira visão, esse seria um. Eu tenho um mini curso, se você estiver interessado, eu dei um mini curso na Escola Internacional de Sistemas Dinâmicos e Aplicações. A Stefanella Buato, da UFRJ, minha colega. Bom, eu estava na organização até pouco tempo e saí da organização agora, ficou só a Stefanella. Mas ela tem uma página, International School of Dynamical Systems and Application. Não vai caber aqui. Vou escrever lá em cima. Procura pela Stefanella, né? O nome você vai achar rapidamente. Olha na página dela que tem a referência para essa página. E lá tem vários mini cursos. A gente fez vários. Bom, eu fiz um mini curso de teoria ergódica, introdução à teoria ergódica. São 4 aulas de 2 horas cada aula. Então, se quiser ver uma primeira aproximação da teoria ergódica, esse é uma boa coisa para ver vídeo. Eu não gosto de vídeo, eu ia preferir ler o livro, mas os jovens gostam de vídeos, então tem as duas opções. Tá? Nós somos jovens ainda, já. Fale por você. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Jaque, eu te agradeço mais uma vez e tenho que te falar que você, além de uma excelente pesquisadora, você é uma excelente palestrante, viu? Obrigada. Não, acho que hoje eu não fiz um bom trabalho, eu peço desculpas, eu me animei muito para falar e gastei muito do tempo no começo, queria ter falado outras coisas. Bom, como não tem pergunta, eu vou falar uma coisinha que eu queria ter falado e não falei. A ideia principal para trabalhar com esses fluxos é uma ideia que surgiu, na verdade, num trabalho em 2004, mas o pessoal não tinha visto ainda, e esse trabalho de 2014, a ideia era a seguinte, você tem o semifluxo, eu vou roubar um pouquinho, tá? Então, deixa eu falar só mais um minutinho. Você tem o semifluxo impulsivo, né? Com os pulinhos. Então, por que ele deixa de ser contínuo? A gente começou com fluxo contínuo e ele fez esses pulos. São os pulos que quebram a continuidade, né? Então, qual é a ideia? Bom, vamos fazer uma colagem. Pega esse ponto, cola com esse ponto, pega esse ponto, cola com esse ponto. Então, você, na verdade, pega o D e cola com o I de D. O que você vai construir? Vai construir um espaço agora quociente. Nesse espaço quociente, você vai ter um fluxo contínuo, porque você colou as descontinuidades. O problema é que não vai ser o mesmo fluxo que você começou, porque pode ser que tenha pontos que tenham a mesma imagem. Então, esse ponto aqui pode ter 2 impressões, 2 fluxos diferentes. Então,
e parar, os dois pontos irem parar no mesmo ponto. Então, você está colando, mas está dobrando também. Aí cria um espaço um pouco estranho. Mas, de qualquer maneira, você cria um espaço, um fluxo contínuo. Então, essa é a ideia. Colou as coisas e trabalha no contínuo e tenta fazer o trabalho lá. Mas a ideia é muito simples, né? A ideia é simples. As contas são pesadas, mas a ideia é simples e bastante bonita. Tá joia. Te agradeço de novo, viu, Jaque? Não, Vamos tudo bem. agradecer. Obrigada, Fred. Obrigada pelo convite. Foi ótimo. Pedir a todos que quiserem para abrir a câmera para a gente tirar um print aqui para fazer uma foto. Espera aí, então deixa eu me ajeitar. Walter, como é que eu faço isso? Você faz, né? Eu vou tirar. Ah, então tá bom. Todo mundo preparado? Vamos lá, então. Não, é X agora. Tantas mulheres, que bom. Mais uma. X. A gente vai cobrar, né, Jaque? Né? Certinho, obrigado. Ótimo. Jaque, obrigado, viu? Muito obrigado. Muito bom te ver, Fred. Um abraço. Espero que breve a gente se veja pessoalmente. Isso. Avisa quando tiver aí, Nikit. Tá, joia? Tá bom. Um abraço. Até mais. Obrigada a todos pela participação. Oi, Nancy, tudo bem? Oi, tudo bem? Vocês me Tá ouvem ouvindo bem? Vocês me ouvem bem, Camila? Sim, estou ouvindo bem. Tá. Nós vamos... É Pode falar. meio ruim, porque eu estou num lugar onde tem luz, não tem tomada, e meu computador desliga sem a tomada, desculpa. Vamos rezar, então, para dar tudo certo.